Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações, por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Vem, divina vontade, nessa ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, Fiat. Eu não sou nada, Deus é tudo. Pai, eu te amo. Meditação do Livro do Céu, volume 1, trecho 7. Jesus conduz a alma à verdade do seu próprio nada. Então procurava fazer tudo quanto podia para satisfazê-lo. Diminuía-me, aniquilava-me, e às vezes chegava a tal ponto de sentir quase desfeito o meu ser, de modo que não podia agir, nem dar um passo. Era um respiro, sem que ele me sustentasse. Além disso, eu me via tão mal que tinha vergonha de me deixar ver pelas pessoas, sabendo que sou a mais feia, como na realidade eu ainda sou. Então, tanto quanto podia, fugia deles e dizia a mim mesma: oh, se soubessem como eu sou ruim! Se pudessem ver as graças que o Senhor está me fazendo, porque eu não dizia nada a ninguém, e que ainda sou a mesma, oh, como me teriam horror. Depois, na manhã, que eu ia de novo a comungar, parecia que Jesus, ao vir a mim, fazia festa pelo contentamento que sentia ao me ver tão aniquilada. Dizia-me outras coisas sobre o aniquilamento de mim mesma, mas sempre de uma maneira diferente da anterior. Acredito que não uma, mas centenas de vezes ele falou comigo, e se ele me tivesse falado milhares de vezes, teria sempre novas maneiras de falar sobre a mesma verdade. Ó meu divino mestre, quão sábio és! Se ao menos te tivesse correspondido. Lembro-me de uma manhã, quando ele me falava sobre esta mesma virtude, disse-me que por falta de humildade havia cometido muitos pecados e que se eu tivesse sido humilde, teria ficado mais perto dele e não teria feito tanto mal. Ele me fez entender como o pecado era feio, a afronta que este miserável verme tinha feito a Jesus Cristo, a ingratidão horrenda, a impiedade enorme e o dano que tinha causado à minha alma. Então, nesse trecho, vamos meditar aqui o que Jesus está falando. Ele ensinando para Luísa a respeito do nada, da gente ser o nada, Então, ele faz ela entender, faz ela se aniquilar para ela entender. A gente deve sempre ser um nada, Ser um nada. Então, ele estava ensinando para ela. É o volume 1, Então, ele está ensinando como ser um nada, Como se aniquilar. E aí, ela fala aqui, que ela procurava quanto podia para satisfazer Jesus, ou seja, para corresponder àquilo que ele já tinha ensinado para ela, Que é o aniquilamento de si mesma. Ou seja, em tudo, ela não vê as coisas que ela fez como se tivesse sido ela quem fez, Então, é o agir dependendo só de Deus, Não colocar nada nosso, nenhum querer, nenhuma opinião que seja nossa mesmo, Buscar sempre em Deus as coisas, Depender dele para tudo, que é o interessante que ela fala aqui, Ela fala que não poderia dar um passo, sequer um respiro, se ele não sustentasse. Essa é a base do entender o nada que a gente é, Porque é a gente entender que se a gente tem uma inteligência, é dele,
é a dele, né? Então, a vontade tem que ser movida para ele. Então, eu estou tentando, assim, colocar nas minhas palavras o que eu entendo sobre esse ser, um nada, né? Porque ela fala aqui, que desfazia todo o ser dela, aniquilava-se, ou seja, ela deixava de se considerar, né? É como se ela estivesse zerando, né? Daquele momento para frente, coisas que eram dela, opiniões dela, sentimentos dela, e principalmente o querer dela, né? E se ela fazia algo, aí ela procurava entender que não era ela, que não, assim, o mais importante que eu acho que dentre as coisas que a gente está estudando nos outros volumes é a gente entender entender como se esvaziar, sabe? De tudo que a gente já tem. Porque a tendência nossa é a gente achar que fez algo, né? A gente está sempre se nomeando as coisas. Por exemplo, eu faço uma doação, uma caridade. E aí a tendência do ser humano é se achar algo, né? Se achar bom. E aí tudo a gente tem que nomear a Deus. Ou seja, se eu fiz uma caridade foi porque Deus me inspirou a fazer, porque veio de Deus, porque Jesus estava comigo, foi Ele fazendo em mim. Foi pela divina vontade, não por meu interesse ali de fazer uma doação para me ver caridosa, né, e tudo mais. Então, sempre nomear tudo a Deus, né? Não a mim mesma, né? Não colocar eu fiz, eu sou alguma coisa, é como a Aline sempre explica pra gente, né? Que se a gente colocar na frase, nem só na frase, né? No nosso entendimento, da nossa cabeça, eu fiz alguma coisa, eu sou alguma coisa, a gente vai estar colocando a nossa vontade, a vontade humana, né? Ali, o eu vai estar aparecendo, né? Então, o que a Luísa está falando aqui é que Jesus ensinou para ela e está ensinando para ela esse se ver um nada, mesmo assim, se aniquilar e se sentir a menor das criaturas, né? A criatura menos, como que eu posso dizer, nesse início, ela se afundou tanto nesse aniquilamento que ela narra aqui, que ela se sentiu a pior das criaturas, né? Ela sentiu que ela era indigna das graças de Deus, que ela era, no sentido assim, ela se aniquilou tanto que ela via que ela era a pior das criaturas, porque ela via ainda, ela olhava muito ainda, que ela não era, como que eu posso dizer, que ela ainda não era digna, né? E aí Jesus está fazendo esse trabalho dela se ver para ela poder zerar, né? Para ela poder zerar daqui para frente. Não que Jesus queira que a gente pense que a gente é incapaz, que a gente é indigno dele, que a gente é incapaz. Ele não quer que a gente pense assim, né? A Aline até explicou um dia que o nada é o zero, não é o -1, -2, ou seja, você não tem que se sentir incapaz ou indigno de Deus, incapaz de fazer algo ou indigno dele. Ele não quer que a gente pense assim, ele quer que esse aniquilamento sirva para a gente entender que se eu faço algo, é ele em mim, não sou eu, ou seja, o mérito não é meu, né? Por isso que ele está falando para ela aqui mais para frente sobre humildade, né? Ele falou para ela aqui, ó, que por falta de humildade havia cometido muitos pecados e que se ela tivesse sido humilde, tinha ficado mais perto dele, não teria feito tanto mal. Então ela entendeu que, pelo menos eu estou entendendo aqui, que é como se fosse assim, uma pessoa que tivesse uma certa um domínio de si, sabe, assim, uma certa soberba, assim, de achar que é alguma coisa, né? E às vezes esse pensamento, ele é até sutil e a gente não percebe, né? Então a humildade, ele fala que é muito importante para a gente entender quem a gente é, que sem Deus a gente não é nada. Então se eu tenho algo de bom, alguma qualidade, ou fiz algum ato, não vem de mim, vem de Deus. A gente tem que sempre lembrar. Todo o bem vem de Deus. Então, o nada é você reconhecer
a grandeza de quem é Deus, conhecer Deus, saber tudo o que Ele faz por mim, tudo que Ele já fez, tudo que Ele mantém por mim, tudo que Ele fez, né? A grandeza da natureza de quem é Deus, né? Que Ele é grande, Ele é poderoso, Ele que me criou. Então eu sou criatura e não criador. Então eu tenho que me manter humilde diante dessa realidade perante Deus, né? Então esse nada é muito importante e ele vai falar mais sobre isso mais para frente, né? Então aqui é o início desse entendimento sobre o nada. Ele fez ela se aniquilar de uma forma que ela até se escondia das pessoas da casa dela, né? Ela até ficava imaginando, se eles soubessem o quanto Jesus fez por mim e eu ainda sou tão má, né? Então era necessário, por mais que lá para frente ela tem que deixar esse pensamento de que não é capaz, de que não é digna, como eu disse, mas ela vai sair disso, né? Ela vai entender, mas ela é importante nesse início. Então, para a gente que já está um pouco mais para frente, a gente sabe que a gente tem que a todo momento lembrar do nosso nada, mas também, ao mesmo tempo, saber que eu tenho que me mover, que a minha vontade, ela tem que ser dada para Deus. Ela é capaz, diante da força que eu vou buscar em Deus, de fazer algo por Ele, né? De ser algo que Ele queira de mim, né? De ser aquilo que Ele espera de mim. Então, não é que eu vou me aniquilar a ponto de não dar conta de fazer nada. Então eu sou indigna, eu sou a pior das criaturas, então eu não posso fazer nada por Deus, porque eu não consigo. Não é assim que se pensa, né? O nada não é isso. O nada é a gente entender que somos tudo o que Deus quer, mas nada sem Ele. Então não posso nomear as coisas a Deus. Desculpa, não posso nomear as coisas a mim mesma, e sim a Deus. Então não sou eu quem faço, né? É Jesus. É Jesus que vem habitar em mim, porque eu estou dando espaço para Ele habitar, e aí Ele age através de mim. Então a gente tem que ter essa consciência desde o início, né? Por mais que a gente entenda que a gente ainda está num processo, quem está começando, por mais que entenda que está num processo ainda de purificação, de entendimento, de como viver na divina vontade, ainda está tudo misturado, o conhecimento, o entendimento, mas entender que você está formando aos poucos uma morada para Jesus. Então, por mais que Ele ainda não está na sua alma definitivamente como morada divina, eu digo, né? Porque Ele está em nós, claro que Ele está, mas é como se Ele não tivesse ainda fixado morada, entende? Ele vai aos poucos, né? Fixando essa morada, vendo se a gente realmente está preparando a nossa alma para Ele, se está limpando tudo. Ele fala, tem alguns trechos que Ele fala, os trechos que eu já li, né? Que Ele fala que Ele vai aos poucos vendo se a alma está realmente dando espaço, tirando aquilo que é dela, né? Como se fosse um quarto, né? Tirando aquilo que é dela, tudo aquilo que pertence a nós e que não agrada a Deus, que é vontade humana, né? Racionalismo, um monte de outras coisas que a gente vai entendendo aos poucos, né? E aí a gente vai abrindo espaço para que Ele traga as coisas que são dele, né? Os bens que são dele, as graças de entendimento, de luz, porque o que mais a gente vai entender, o que é mais precioso que Jesus traz para nós é clareza de entendimento e do conhecimento, que é esse precioso, né, do livro do céu. Então, é isso, né? Então, é isso, assim, o importante é a gente entender e sempre buscar tudo nele, né? É como ela fala aqui, que ela se via tão miserável, assim, tão nada, tão grande, que ela esperava tudo de Deus. Se Deus não movesse ela no sentido, assim, de que ela estava abandonada ao que Deus propunha, né? Ela não confiava em si mesma. Então, é esse processo que a gente precisa passar, de entender, de não confiar na nossa vontade humana, né? Na vontade humana que a gente ainda tem. E que ela ainda vai ficar, como que eu posso dizer?
querendo falar, né? Então, aí sempre confiar e no sustento e na orientação e na força de Deus. Então, para tudo, né? Para tudo, não confiar em nós mesmos, né? Que é o que ela fala aqui, ó. Não podia dar sequer um passo, um respiro, se ele não sustentasse. Então, esse abandono total e confiança de que quem vai conduzir o meu dia, quem vai conduzir a minha vida é Deus. É Jesus que está comigo o tempo todo e eu tenho que confiar que Ele está conduzindo as coisas, né? Por exemplo, se eu não tivesse confiança em Deus, eu não teria vindo aqui para o meu quarto para gravar esse áudio. Eu tô com os meus 2 filhos ali fora brincando. A minha casa é grande, tem quintal, tem coisas que eles podem inventar de machucar. Não coisa de arma, essas coisas de ferramenta, nada disso não. Mas criança, você sabe como é que é, né? Então, se for uma pessoa que ela só confia em si mesma, ou seja, ela vai pensar, os meus filhos estão ali com os amiguinhos deles, tem 6 crianças aqui em casa, todas pequenas, menores de 9 anos. Então, eu tenho que ficar lá fora vigiando eles o tempo todo, porque eu dependo de mim, Deus depende de mim para vigiar eles, porque senão acontece uma tragédia. Não, eu não penso assim. Eu entrei pro meu quarto, orientei eles o que pode, o que não pode, falei com eles que eu vou gravar o áudio e estou aqui gravando, estou escutando, atenta ao que está acontecendo lá fora. Se eu vejo que tem alguma conversa estranha, de alguma ideia esquisita, né? Que a criança tem sempre ideias, assim, de brincadeira, eu vou lá fora, pauso o áudio e intervenho. Então, assim, é um abandono de saber que eu estou cuidando daquilo que Deus me pede, que é a leitura, a meditação do Livro do Céu para o meu crescimento e para partilha com os demais, e também, ao mesmo tempo, divulgação do Livro do Céu, porque quando a gente medita o Livro do Céu, eu estou fazendo essas 3 coisas. Eu estou aprendendo com Jesus, me alimentando, né? Fazendo a minha partilha, divulgando, porque esse áudio vai para o YouTube, para outras pessoas ouvirem, e, né, divulgando o Livro do Céu. Então, eu estou partilhando o que eu estou entendendo, eu estou me alimentando, partilhando e divulgando ao mesmo tempo. Então, é isso que Jesus quer. Porque o que ele mais fala no Livro do Céu é: a minha vontade tem que ser conhecida e amada. Então, como que ela vai ser conhecida e amada? Se mais pessoas estiverem divulgando esse conteúdo, que é a única coisa que vai fazer o ser humano voltar à ordem para o qual foi criado, né? Porque esse ensinamento aqui não tem em lugar nenhum, dessa forma aqui não. Então, não foi à toa que Jesus trouxe para Luísa esse conteúdo, 36 volumes. Então, ele é para ele ser lido, é para ele ser entendido e vivido, né? Então, em resumo, assim, muito breve, né? Porque se a gente for aprofundar no estudo do nada, teria que pegar outros trechos aqui para poder fazer um estudo separado só disso, né? Mas, em resumo, é mais ou menos isso, né? Que ele quer de nós, desse nada que a gente tem que ser, né? Da gente não confiar em nós mesmos, ser um nada, ou seja, você é aquilo que Deus quer que você seja naquele momento ali. E confiar nele, abandonar nele, né? Se abandonar, e como eu falei do exemplo dos meus filhos, eu estou com plena confiança de que quem está tomando conta deles é Deus, é os anjos deles, cada um tem o seu anjo da guarda. Então, eu tenho que confiar que não é eu a heroína, não sou eu a heroína. Eu não sou a controladora de tudo que acontece no universo, né? Porque senão a gente pensa que só depende de nós as coisas. E não é assim que funciona, né? Porque senão eu vou estar só voltada para coisas humanas e não vou estar dando atenção àquilo que mais importa, que é para Deus, que é o espiritual, né? Que é aquilo que vai mover a humanidade ao entendimento do Livro do Céu e, em consequência, voltar à ordem, né? Ser aquilo que a gente foi criado para ser. Então é isso. Amém, Fiat.